Som. Boa tarde, gente. Então, nós aqui mais uma vez com uma aula de matemática, agora professor Jorge e eu, né? Conteúdo, relações métricas do triângulo retângulo. Esse conteúdo é o conteúdo que já vem desde o nono ano. Aqui nós temos um triângulo grandão, né? Que é o ABC. O que seria esse ABC? Tem esse ponto A, ponto B e o ponto C. Aqui, ó, quando você junta as três retas, você forma um triângulo retângulo, certo? E aí eu pergunto para vocês, por que que ele é um triângulo retângulo? Quem sabe responder? Quem sabe? Quem lembra? É metade de um retângulo. Metade? O que que caracteriza? Assim, ó, esquece essa parte do meio, tá? Esquece a altura, porque esse Hzinho aqui significa altura, né? Esqueça. Olha só pro triângulo aqui, ó. Tá? Você tem esse ângulo, você tem esse ângulo e esse aqui. Ângulo A, B e C. Aí, por que que ele leva o nome de triângulo retângulo? Porque o lado C, ele é maior do que o lado A e B? A gente precisa analisar os ângulos, tá? Qual que é Pelos um ângulo catetos, aí professora? Então, aqui eu tenho o ângulo A, que é o vermelhinho, tem o B, que é o amarelo, e tem esse C, que é esse daqui, ó, tá? Aqui do lado. Aí, quando eu olho para os três ângulos, quando eu falo retângulo, o que que lembra Professora, retângulo? Ângulo o quê? Eu professora, não tem sei na... se vocês lembram da historinha que eu contei para vocês do senhor reto, senhor agudo, senhor obtuso. Alguém lembra? Hã? É um Oi? ângulo reto? Ângulo reto. E o ângulo reto, ele tem quantos graus? 90, né? Isso. Aí, a partir do momento que eu tenho um triângulo, tá? Que eu tenho um ângulo de 90 graus, quer dizer que o nome dele é triângulo re, re, Retângulo. isso mesmo, tá? Então, ó, triângulo retângulo. O meu ângulo A, ele mede 90 graus, não pode esquecer disso, tá, gente? É a principal característica aqui das relações Peraí, métricas. Oi? Oi? Alguém falou? professora, por que é um triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Ó, ângulo de 90 graus. A partir do momento que eu tenho um dos ângulos, ele tem 90 graus, e aí eu coloco o nome de triângulo retângulo. Ah, beleza. Esses outros aqui, eles complementam, né? Para dar um total de quantos graus? Se eu somar esses três ângulos aqui, vai dar um total de quantos graus? Porque aqui eu tenho 90, ó. Aí, se eu somar com esses outros dois, daria quanto no total? Alguém lembra? 35? No total. Só aqui eu tenho 90. Então, Ah, tá, 90, tá. mas tá. Quanto que daria no total? Qual o total da soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo? Um triângulo qualquer, vai. Aqui eu tenho 90. Vou juntar com esses dois ângulos, tem que dar um total de 180. Ah, acabei falando. Acabei dando a resposta. Vocês perceberam o que eu fiz? Professora, Ah, o ângulo de 90 graus é igual o Jorjão falou, né? Que ele vai igual uma parede. é isso, professor? Professor Jorge? Cadê o professor Jorge? Recordam? Não estamos ouvindo.
A impressora assim não, mas eu acho que o ângulo é 180. O total, eu acabei falando, o total é 180. Professor, fala aí dessa parede que eu não sei, eu quero aprender. Professor, Vixe, cadê ele? Ele tá mutado de novo. Apareça. Não tô conseguindo desmutar. Desmutei, pronto. Oh, meu Deus. E depois ele fala, então. Estão me ouvindo agora? Oi. Oi. Consegui. Sim. Então, pessoal, Fala aí pra quando mim, curiosa da parede. Quando a gente estava em sala de aula, lembra que eu estava explicando sobre o ângulo reto, né? Que geralmente eles ficam perpendiculares, né? E essa perpendicularidade é o quê? Um fica totalmente vertical e o outro totalmente horizontal. Isso se tiver, né, um pezinho assim, né, da horizontal, um na horizontal. Mas que eu posso olhar, por exemplo, na quina, lá no teto da sala, uma parede juntando com a outra, eu tenho ali o ângulo reto, né? Eu dei o exemplo lá da quina, lá da parede, do cantinho do lado do teto com a parede. Né? Ah, sim. Se a gente se olhar na laje de casa, Uhum. e a parede, Ótimo. elas formam, né? A parede forma o quê? Né? O ângulo de 90 graus. Perfeito. Esse foi o exemplo que eu dei no dia lá. Ótimo. Okay? Eu queria fazer outra pergunta para vocês, olhando para esse triângulo aqui. Eu tenho catetos, já vou adiantar aqui, tá? O conteúdo que vem para frente. Eu tenho catetos e tenho hipotenusa. Quem seria os catetos? São dois catetos. Quem seria? Abigail, fecha o microfone um pouquinho. Ó, eu tenho um lado aqui, ó, tenho esse lado, o BA, tá? Ou o AB. Tem esse daqui, ó, AC, né? Ou CA. E tem esse daqui de baixo, ó, que é o BC ou CB. Qual que é a hipotenusa aí? A hipotenusa não é o que está sempre oposto do ângulo de 90 graus? Isso. Então, A hipotenusa é o C e o B. seria do B até o C, que seria esse lado A, né? É isso? É a hipotenusa? Sim, sim. Ótimo, é o lado oposto do ângulo de 90 graus. E os outros Não entendi. lados? Ó, esse lado A, Eu não entendi. ele tá na frente do É os ângulo A, tá catetos. vendo, ó? Esse daqui, ó, tá vendo que tá indo cacetinha? Ele tá oposto. Se ele tá oposto, ele é hipotenusa. Tá oposto, ó, tá na frente. Tudo bem? Então, essa daqui é a hipotenusa. Esses dois lados aqui que dão a mão pro ângulo de 90 graus são os Cateto? catetos. Cateto. Muito bem. Tá bom? Só para já ir adiantando aqui. Então, vamos lá. Quando a gente observa esse triângulo grandão, que é o ABC, tá? Para trabalhar relações métricas, a gente precisa dividir através da altura aqui, ó. Tá? Tem a projeção, a gente vai dividir aqui. Então, fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando se olharmos aqui, ó, A, B, C, tá vendo? Se juntar, fica aquele grandão. Olhando aqui na altura, né? Eu consigo fazer a divisão. São dois triângulos, beleza? Que aí ele ficou triângulo ABH, ó, ABH. Esse daqui, ACH, ó, ACH. Até aqui tudo bem, gente? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Sim. Sim? Então, vamos continuar aqui. Uma vez quando a gente trabalha essa situação, nós estamos trabalhando a congruência, né? Semelhança de triângulos, tá? Aqui, ó. Oi, peraí. Tá muito sensível aqui no note. Vamos destacar a semelhança da tela anterior. Então, aqui,
que aconteceu? Vocês perceberam que anterior, ó, aqui eu tenho ângulo reto, tá? Para trabalhar a semelhança, eu tenho que colocar esses dois ângulos na mesma posição. Tá vendo que aqui, ó, tá do lado direito e esse daqui tá do lado esquerdo? Então, ó, o que aconteceu? Aqui ficaram do mesmo lado, ó. Aqui, ó, 90 graus, 90 graus, certo? Então, a primeira coisa, quando nós vamos trabalhar as relações métricas, pensando na semelhança, a gente tem que já pensar nesse ângulo reto aqui, ó. Ok? Vocês viram o que aconteceu? Eu tenho o triângulo pequenininho e o triângulo grandão, mas os dois estavam dentro daquele. Aqui, voltamos pro grandão, ó. ABC. Aí, essa parte aqui, ó, vou pedir pro professor Jorge falar do triângulo grandão, para a gente interagir um pouquinho. Professor Jorge? Professor? Pronto, prontinho. Vamos lá, pessoal. Como a professora disse, esse triângulo grandão, ele é a base para você conseguir achar algumas razões de semelhança. E para isso a gente divide lá em dois triângulos, né? Fica muito mais fácil para a gente enxergar por que eu tenho que fazer razão de semelhança. O que é razão de semelhança? É a comparação entre os dois triângulos. A gente faz a razão entre os lados, os respectivos lados entre as figuras, né? Os lados, por exemplo, se eu pegar a hipotenusa de um dos triângulos, eu vou comparar, né, fazer a razão com a hipotenusa do outro triângulo também. O cateto que eu usar de um, eu uso do outro também, respectivamente do mesmo lado, né, na mesma posição, aliás. Ok? Você pode passar para o outro, olha só o que eu estou falando. As razões, esse é o triângulo grandão, tá? E ele foi separado em dois. O menorzinho fica ali do lado esquerdo e o maior fica do lado direito. A gente colocou do maior para o menor, mas é bem isso. O que a gente vai fazer? A razão de semelhança. Os lados correspondentes, né? Por exemplo, qual seria o lado? Se eu pegar o Czinho aqui do triângulo maior, ele seria correspondente a qual lado do menor? A qual letra do menor? O M, exatamente, perfeitamente. Ó. O C é correspondente ao M, o Bzinho é correspondente ao Hzinho, né? A gente está usando só as letras minúsculas, tá? Por exemplo, a hipotenusa ali, que é a hipotenusa do grandão, tá? A hipotenusa do pequenininho e assim por diante. Vamos na setinha agora. Não é setinha ainda. Desculpa. Olha só. Aqui, agora apareceu a setinha. Ó, setinha vermelha, setinha azul. Esses são os lados correspondentes. São as duas hipotenusas, tá? Então, ó, A está para C, como B está para H, setinha vermelha, para setinha azul. B está para H e C está para M. Então, essas são as razões de semelhança. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eles não são iguais. Semelhança eles se parecem em alguma coisa. Eles se parecem no formato, nos ângulos, né? E eles têm uma razão de semelhança entre eles. Então, a gente faz essa comparação aí. A está para C, B está para H e C está para M. Olha lá, ó. Os numeradores, os de cima, são os lados do triângulo ABC, o grandão, né? E os denominadores, os de baixo, são os lados do triângulo ABH. Né? É simples. É só usar os lados correspondentes e eu faço a razão de semelhança. Ok? Olha aqui. Usando essas razões de semelhança,
nós vamos fazer aquela regrinha de 3, né? Fazendo a multiplicaçãozinha aqui, ó, em x, A por H, A vezes H é igual a B vezes C, né? Lá embaixo, B vezes M é igual a C vezes H. E o C ao quadrado, como a gente ia ter um termo ao quadrado, a gente geralmente costuma colocar ele antes da igualdade para ficar no formato ideal para a gente resolver, né? Ficaria A vezes M é igual a C ao quadrado. Então a gente só fez assim a permutação aí, né? C ao quadrado igual a vezes M. Essas 3 já são 3 razões, três igualdades que a gente vai usar para resolver algumas coisas que a gente precise no triângulo grande, por exemplo. Numa fórmula, por exemplo, ó, a laranja aqui, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Para eu descobrir um desses valores, eu preciso ter os outros 3. Aí no caso da fórmula laranja, por exemplo. Então, a fórmula funciona assim. Para que eu possa descobrir um dos valores, eu preciso ter os outros que estão aí nessa fórmula. Como eu tenho 4 letras, elas precisam ser, pelo menos 3 delas, têm que ser substituídas por letras, por números, perdão. 3 delas eu tenho que ter o valor para eu descobrir uma delas. Se eu quiser descobrir o A, eu tenho que ter o H, o B e o C. Se eu quiser descobrir o C, eu tenho que ter o A, o H e o B, assim por diante. Ok? Fórmulas funcionam sempre assim. Vamos lá. Vamos analisar aqui a semelhança entre o ABC e o ACH. Pode tocar, professora. Aqui a gente já foi. Você voltou, né, Dulce, ou não? Não. É que o primeiro apareceu grandão com o outro, né? Ah, Mas tá, acho desculpa. que eles conseguiram entender. Acho que deu para entender. Tá. No outro triângulo é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem o B, é verdade. Ali no outro a gente tinha o C, né? C ao quadrado. Aqui a gente vai ter o B ao quadrado. Olha só as razõezinhas, ó. Volta para mim, Dulce, então, lá nos triângulos, por favor. Falei o triângulo. Isso, olha só. Usando agora, a gente usa de forma, né, na outra forma que eu tenho A está para B, como B está para N, assim como C está para H. Essas são as proporções, né? Quando eu igualo, uma igualdade, presta atenção, gente. Razão é fração. Ó, eu tenho 3 frações, certo? Eu peguei os lados correspondentes, A sobre B, B sobre N e C sobre H. Eu formei 3 razões com os lados correspondentes. E quando eu igualo essas razões, essas frações, eu estou fazendo a proporção entre elas. Então, isso chama-se razão de proporção. Né? Esses lados são proporcionais em relação ao outro. Ok? Então, sempre que eu tiver igualdade entre frações, eu tenho uma proporção. Olha lá, então. Se eu pegar as duas primeiras, eu vou ficar aqui, ó, com A vezes N é igual a B ao quadrado. Como eu disse, fica mais conveniente para a gente colocar o que está elevado ao quadrado primeiro, né? Então fica assim, ó. B ao quadrado é igual a A. Fechando aí, por favor, o microfone. Tenta dar uma consertada. Se quiser falar, depois a gente abre para vocês, tá? Olha só, aqui embaixo, B sobre N igual a C sobre H. Então vai ficar B vezes H é igual a C vezes N. E aqui eu tenho A sobre B igual a C sobre H. Multiplica em x, sempre. Proporção é sempre assim. Sempre que eu for resolver uma igualdade entre duas frações, eu faço em forma de regra de 3, que é multiplicando em x. Eu faço x. Ó, A multiplicou pelo N. Depois da primeira multiplicação, o que eu faço? Coloco o sinal de
Muito bem. Sinal de igualdade. Depois da primeira multiplicação, eu coloco o sinal de igualdade e faço a outra no outro sentido, né? A vezes H é igual a B vezes C. Ok? Sempre dessa forma. Claro que, como vocês já vão saber essas outras três propriedades, depois só não esquecer disso, né? Então, propriedades que você vai precisar usar aí para resolver exercícios, né? Apareceu aquele triângulo grandão, que é a junção desses dois triângulos, você vai olhar lá. Quem é o A, quem é o B, quem é o M, quem é o N, quem é o H, e assim por diante. Nós temos isso aí mais para frente. Olha lá. C está para B, M está para H, e assim sucessivamente. Deu para entender, né, gente? Olha lá. Professor, eu não entendi, professor. Vou explicar de Professor, novo. também não entendi, não. Pô, vai se fuder, mano. Professor, Pronto, já desativei esse sem graça. é o Natan, professor, que está procurando. Depois a gente vai entrar em contato com ele para saber qual é a graça disso tudo. E ele está sendo gravado, tá? Então a gente depois pode passar isso para a coordenação. Direção. Deixa pra lá. Então, pessoal, os lados correspondentes, vocês conseguem distinguir? Olha a setinha vermelha e a setinha azul. Olha só. Aqui, ó. No M, eu tenho a setinha vermelha, correto? O lado que corresponde a ele na outra figura é quem? É o H, não é? Ó, o M minúsculo, setinha vermelha. Lá na outra figura, o H minúsculo, setinha azul. Eles são lados correspondentes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou formar uma fração, uma razão, tá? Quando eu falar razão, eu estou falando de uma fração. E eu vou formar essa fração usando o quê? O M e o H. Olha só, na última fraçãozinha aqui, ó. M sobre H. Eu digo assim, M está para H, assim como os outros dois, as outras duas frações também estão acontecendo a mesma coisa, ó. O C minúsculo, ele está sobre quem? Sobre o B. Eles são lados correspondentes. O C está numa figura e o B está no outro. Eles são as duas hipotenusas. Olha aqui, ó. Czinho, seta vermelha, hipotenusa. Bzinho, seta azul, lá na outra figura. Azul lá. Então, ó, C está para B. Assim como o H está para N. Assim como o M está para H. Então, eu vou formar as razões usando os lados correspondentes. Depois eu pego de 2 em 2 e vou fazendo a multiplicação em x. Daí eu tenho aquelas igualdades, né? Ó. C vezes N. Olha só primeiro, ó. A professora vai colocar de novo lá em cima. Em cima, o C sobre B. Olha lá, caiu laranja, tá vendo? Se eu pegar essas duas frações, só essas duas, esquece a terceira. Se eu pegar essas duas frações e multiplicar isso em x, eu vou ter o resultado aqui, a setinha azul que está aparecendo aqui embaixo, ó. A setinha azul tem, olha, até a cor está ajudando vocês a identificar isso. Olha só. Ali, ó. C vezes N, não tá? É a primeira parte do xão, ó. C vezes N. Depois dessa primeira multiplicação, eu completo o x fazendo a segunda multiplicação. H vezes B, ou B vezes H, a ordem não importa nessa multiplicação, tá? Ou B vezes H ou H vezes B. Tá bom? Tudo bem? Então eu faço um x aqui multiplicando. Olha o azul agora, a cor azul. H vezes H, fica H ao quadrado. Letra vezes letra é letra ao quadrado. Então eu estou fazendo a primeira parte do x, que deu H ao quadrado, e a segunda parte da letra é M vezes N. Quando eu multiplico duas letras,
O resultado não pode dar outra coisa. E quando eu multiplico duas letras diferentes, duas letras iguais, fica a letra ao quadrado. Duas letras diferentes, não tem como dar outra coisa senão uma letra seguida da outra. M vezes N é igual a M vezes N. Não dá outra coisa, tá? São letras diferentes. Então ficou lá, H ao quadrado, porque elas são iguais, é igual a M vezes N. É só fazer um xão lá. Esse foi o azul. E agora a gente tem o verde, ó. Vai aparecer a coisinha verde. A mesma coisa. Eu peguei a primeira razão e a última razão. A primeira fração e a última. Se eu multiplicar isso em x, vai ficar o quê? C vezes H. Tá lá embaixo no verde, ó. C vezes H. É a primeira parte do x. Agora eu vou fazer a segunda parte do x, que é o quê? M. Certo? V vezes M. Tudo bem? A gente nada mais fez do que multiplicar as razões em x. Tudo bem? Alguma pergunta? É só isso, gente. Eu pego duas frações e multiplico isso em x e coloco lá a igualdade. Não vai dar... A gente não está usando número nem nada. É só as letras mesmo. Se eu tiver letras iguais, fica ao quadrado. Se eu tiver letras diferentes, o resultado é uma letra seguida da outra. Que nem A vezes B, o resultado é o quê? A, B. B vezes H, o resultado é BH. Tudo bem? Ah, entendi, professor. Caramba, só isso, professor. É só isso mesmo. O número, a gente vai... Essas letras, elas são genéricas, né? Elas vão ser substituídas por números quando a gente for fazer exercícios. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele triângulo grandão lá no comecinho, eu vou pegar aquele molde daquele triângulo grandão e vou usar ele como meu parâmetro. Aonde que fica o A? Onde fica o B? Onde fica o H? Onde fica, entendeu? Onde fica o M, o N, H, o C. Eu tendo essas formulazinhas, eu consigo identificar quem é quem aí na fila do pão. Olha eles aí, ó. Olha o Czinho, o Bzinho, o H, o M e o N. Tem um solzinho ali em cima, né? Que está projetando lá em cima do ângulo reto. Está gerando esse triângulo laranja. Mas olha só. De todas aquelas fórmulas, elas têm o quê? Elas têm todas essas letrinhas minúsculas aí. Então eu preciso, sim, saber a localização de cada uma, porque na hora que tiver número, eu vou saber que número que está no lugar do B, que número que está no lugar do C, qual o número que está ocupando o lugar do H, qual o número que está no lugar do B, do M e do N. E aí eu consigo usar aquelas fórmulas. Eu pego uma formulazinha, eu vejo qual daquelas formulazinhas eu vou precisar usar para resolver o que eu preciso. Entendeu? Então é só usar a figura, as formulazinhas, e substituir os números pelas letras, ou as letras pelos números do caso. Ok? É simples. Infelizmente, a gente não consegue demonstrar isso com uma maior facilidade para vocês, uma maior habilidade que não numa lousa, né? Mas é simples, gente. E a gente tem as outras aqui, ó. As projeções, vocês reparam que tem um solzinho aí, né? Ele está jogando a sua luz lá de cima, do alto do triângulo, do ângulo reto, e ele está fazendo uma projeção. Né, ó. Agora, uma relação muito importante é a da hipotenusa com as projeções. Quando a gente fala projeção, é justamente isso. Está projetando uma sombra, né? Está fazendo a sombra. Esse laranjinha aí seria a sombra que o Sol está projetando do triângulo azulzinho, tá? Então, ó, projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, a gente tem o triângulo ABC, que é o inicial, e vamos trabalhar em cima dele. Olha só. Veja que sobre a hipotenusa estão determinados dois segmentos. O que é um segmento? Os lados do triângulo azul são segmentos. Repara que eu estou usando letras maiúsculas ali. Então, ó, os segmentos são os vértices, é o espaço que vai de um vértice até outro. Tá? Então, ó, do B até o H, eu tenho um segmento. Os lados são chamados de segmento. Tá? Então, ó, BH, CH,
O H, no caso, ele não está aparecendo aqui, mas ele está aqui embaixo. Lá no centro, ali, na divisãozinha dos dois triângulos ali embaixo. Exatamente, a professora está apontando aí, ó. O H vai aí, o H maiúsculo, tá? Então, ó, do B até o H e do H até o C, lá no fundão, lá na ponta, ó. Estou falando isso lá embaixo, ó, tá? Se eu colocar um Hzão ali embaixo, vai ficar B até o H e do H até o C. Então, eu tenho dois segmentos. Um é o M e o outro é o N. Mas o M e o N estão aí dentro, ó. Olha o Mzinho lá dentro e o N. Essa hipotenusa grandona está sendo dividida em duas partes. Eu tenho o M e o N. Então, como apareceu uma forma, aquelas formulazinhas que a gente tem lá, o N está ali e o N também está embaixo. Tá? É só localizar a partir do grandão. Olha só o meu colega aqui, ó, o Pitágoras. Temos um teorema, e o Pitágoras foi quem descobriu esse teorema, né? Ele foi um filósofo grego, lá da antiguidade, da época lá do Aristóteles, lá para aqueles tempos lá, né? E ele criou esse teorema, né? Ele é um colega nosso aí, trabalha junto com ele já faz muito tempo, né, professor? Sim. Eu tenho até uma certa intimidade já com ele, eu chamo ele de Pitch. É o Pitch. Pitágoras, eu chamo de Pitch. Os lados de um triângulo, retângulo, e como a professora disse anteriormente, um triângulo retângulo, ele é chamado assim porque ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é aquele quadradinho lá embaixo, lá no A, o A maiúsculo lá, ó, eu tenho um ângulo reto. Um lado totalmente horizontal e outro totalmente vertical. Mas, apesar que nem sempre esse triângulo vai estar nessa posição, ele pode estar de ponta cabeça, de lado, né? Mas se eu conseguir identificar esse ângulo aí, eu já sei quem são os outros. Quem são todos os outros lados, os outros elementos desse triângulo, tá? Então, olha só. Descobri onde é o ângulo reto. E onde está o quadradinho. Esse símbolo aí vai aparecer na grande maioria das vezes. Esse quadradinho de ângulo reto. Os dois lados que formam esse ângulo reto, são chamados de catetos. Tá certo? Então, achei o ângulo reto. Os dois lados que formam esse ângulo são chamados de catetos, que é o B e o C. O Bzinho e o Czinho aí, ó. Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Isso aí, inclusive, cai até em perguntas de provas. Onde são formados os ângulos retos? Onde são formados, onde estão os catetos? Ou como é que é formado o ângulo reto? São os dois catetos no triângulo retângulo e tal. Então, tá. Quando eu descobri que é o ângulo reto, fica fácil saber quem é a hipotenusa. A hipotenusa fica oposta, ou seja, lá do outro lado, de frente com o ângulo reto. Lá de frentezinho, é o Azinho lá. Ó. Inclusive, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Se você reparar aí, o maior lado é a hipotenusa. Sempre será maior do que os dois catetos. Tá? Ângulo reto, dois catetos. Do outro lado, hipotenusa. Alguém de vocês não consegue identificar esses três elementos? Dois catetos e uma hipotenusa? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Ângulo reto é onde ficam os dois catetos. Os dois catetos formam o ângulo reto. E lá, do outro lado, de frente com esse ângulo reto, fica a hipotenusa. Que é quem sobrou, né? Se eu achei os catetos, quem sobrou é a hipotenusa. Ok? O enunciado do teorema de Pitágoras é o seguinte. Existem várias leituras para esse teorema de Pitágoras, né? Mas a gente tem aqui o que a gente escolheu para colocar para exemplificar para vocês, que é assim. O quadrado da medida da hipotenusa está em vermelho. O quadrado da medida da hipotenusa é igual. Então, ali, ó, é o sinalzinho de igual. Eu pego a hipotenusa, elevo ao quadrado, e em seguida, uma igualdade. Por quê? A hipotenusa fica sozinha, a hipotenusa fica isolada de um dos lados. É igual à soma dos quadrados
das medidas dos catetos. Então, ó, eu pego a hipotenusa e elevo ela ao quadrado. Deixo a hipotenusa ao quadrado. Coloco o sinal de igual. E, em seguida, vão os dois catetos também ao quadrado, e só que em forma de soma. Eles vão ficar somados, né? Olha só. A minha hipotenusa é o A, beleza? No meu desenho ali, o maior lado é o A, o Azinho. Então, ele vai ao quadrado. Ó. Quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual aos dois catetos. Olha só, os dois catetos são quem? O Bzinho e o Czinho. Então, tá aqui, ó. E eles também vão ao quadrado. Todo mundo leva um quadrado para ele, tá? Todo mundo é levado ao quadrado. Então, vai ficar A igual a B mais C. E eu coloco um quadrado para cada um. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Hipotenusa é o A, catetos B e C. Apenas para verificar essa relação, observe os seguintes triângulos retângulos. Eu tenho aí esse triângulo retângulo. Alguém me fala, por favor, quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A hipotenusa é x. A hipotenusa é o x. Por que ela é o x? Está oposta ao ângulo reto. Se eu fizer essa observação, né? Está oposta ao ângulo reto. E também é o quê? É o lado maior do triângulo retângulo. E os catetos, logicamente, são quem? O 6 e o 8, correto? Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. O ângulo é sempre formado por dois lados, e esse ângulo reto é formado pelo lado 6 e o lado 8. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Então vamos lá, ó. É bem simples, basta lançar os valores na expressão do teorema de Pitágoras. Olha só, a hipotenusa, como foi falado aí, é o x. Então, ó, x ao quadrado é igual. Aí eu pego os catetos e elevo ao quadrado e coloco uma soma entre eles, tá? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Meu cateto 6, meu cateto 8. Todo mundo que der ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver valores é resolver as potências. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. E aí eu faço soma. A última coisa que eu faço é somar. Então vamos lá. Somei agora. Resolvi as potências, agora eu somo. 36 com 64 dá 100. Muito bem. Olha só, apareceu aqui do nada. 36 mais 64 dá 100. Então vai ficar o x ao quadrado, que eu não mexi com ele ainda, é igual a 100. Eu quero saber o valor do x. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Uma equação do segundo grau incompleta, ela é resolvida de uma maneira mais simples. Eu não preciso fazer ela a fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara, estava esquecendo o nome do cara. Eu não preciso fazer Bhaskara. Quando eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, eu resolvo ela de outra forma, de uma forma mais simples. Eu isolo o x nesse caso. Se eu isolar o x, como é que fica? X é igual, a potência tem que sair dali, a potência quadrada tem que sair dali. Qual que é agora para mim? Fala para mim. Qual que é a operação inversa da potência? Alguém me socorre? Operação inversa da potência. Operação inversa da soma, subtração. Operação inversa da divisão, multiplicação. Operação inversa da potência, raiz quadrada. raiz quadrada. Uhul! Operação inversa da potência e raiz. Então, a potência vira raiz e raiz vira potência. Elas são operações inversas, né? É como se fosse a prova real. Então, tudo bem. Se eu isolar o x, potência quadrada vai virar uma raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de quem? Do número que já está lá do outro lado. É simples assim. Eu somei, virou 100. Isolei o x, x é igual a raiz quadrada de 100. E quanto que dá a raiz quadrada de 100, pessoal? 10. Muito bem. Que beleza. X é igual a raiz quadrada
de 10. Então, gente, o teorema de Pitágoras vai, inevitavelmente, cair nisso, numa raiz. Você vai ter a raiz. Por quê? Você sempre vai ter que isolar a incógnita ali e achar um quadradinho, tá? Pode ser que aconteça que nem nesse caso aqui, ó. Porque nem sempre o x, ou a incógnita, que no caso aqui é o y, vai ser a hipotenusa. Nesse caso, quem é a minha hipotenusa? O 15. Muito bem. Percebeu? A incógnita, o número que eu quero descobrir, o valor que eu quero descobrir, não é mais a hipotenusa, agora é um dos catetos. Mas eu vou formar o meu teorema de Pitágoras da mesma forma, que vai ficar assim. 15 ao quadrado, muito bem. Vamos lá, agora deve medir o valor de y, achar o valor de y, né? É simples, ó. 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual aos dois catetos ao quadrado. Não esquece que é uma soma. Então, y ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí, só a única diferença que vai acontecer é que quando a incógnita, o valor desconhecido, for um dos catetos, eu vou ter que fazer uma continha a mais, que vai ser uma subtração. Então, olha só, tem gente querendo entrar ainda. Beleza. Vai ficar assim, ó. 15 ao quadrado dá 225, igual a y ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Eu quero isolar, eu vou isolar o termo que tem a incógnita. Então, o y vai ficar sozinho, correto? Y é igual ao quê? Olha lá. O 225, que já estava lá do outro lado, vai receber quem? O 144. Ele é positivo. Fazendo a transição, ele é positivo, vai ficar muito bem, negativo. Gostou, né? O 144... Eu sei que eu sou inteligente, professor. Eu sei que eu sou inteligente. Eu sabia disso. O 144 mudou de lado, muda a operação. A gente costuma falar que muda o sinal, né? Sinal, não esquece, é a operação. É igual da Oi? Ele está subtraindo, passa para o outro lado, perdão, ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo, ok? Então vai ficar y ao quadrado é igual a 225 menos 144. Eu faço essa subtração, deu 81, e aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu isolo o y, a potência vira uma... Agora a maioria sabe. Hein? Raiz. Se é potência quadrada, vira raiz quadrada. Nesse caso, sempre vai ser quadrado, né? Então, y é igual a raiz quadrada de 81, que é... 9. Muito bem. É isso aí. Olha só. Chegou a hora da gente reunir todas aquelas multiplicações das razões que a gente fez lá, lembra? Fizemos lá 6 razões. E aí resultou isso aí, ó. Uma delas a gente acabou de usar, que é o teorema de Pitágoras, né? Que ainda não entrou aí. Outras estão todas aí, ó. Se eu olhar nesse triângulo amarelo, se eu tiver um monte de número e tiver uma letra dessa faltando, eu consigo, através dessas razões, através dessas relações, né, vamos dizer assim, através dessas relações do triângulo retângulo aí, eu consigo saber qual que eu vou precisar usar para descobrir o valor que está faltando no triângulo. Entende? Você olha lá e fala assim, puxa, eu tenho valor no M, que as letras estão lá, ó. M, N, H, o A, o Czinho. Então, eu vou olhar ali e falar assim, ó, eu tenho M, tenho N, tenho M, tenho N e tenho, sei lá, o H. O que eu preciso fazer para achar o valor que eu preciso ali, o valor desconhecido? Então, você vai analisar as possibilidades, certo?
Você tem um monte de fórmula para usar, você tem os valores lá e quer achar um deles. Você analisa o que você tem e o que você precisa achar e vê qual delas que você pode usar para descobrir isso. É simples assim, tá ok? Olha só, as relações, elas podem ser usadas para descobrir os valores, as incógnitas, os valores conhecidos. Olha lá, a relação 1 pode ser definida como a hipotenusa multiplicada pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. Claro que isso aí são leituras técnicas, né, vamos dizer assim. A gente não precisa, nesse caso, usar isso à risca, né? Mas a gente vai mandar o depois do slide para vocês. Vocês podem usar isso não tecnicamente a esse ponto. Basta saber qual é a localização de cada um. Claro que você pode estudar a figura e nem sempre você vai ter essa figura, né? Quando você faz uma prova na ITEC, na faculdade, nem sempre você vai ter a figurinha lá para usar, né? Mas basta lembrar que na hipotenusa lá embaixo é o azão, o azinho, né? Essa retoma lá embaixo é o A minúsculo, e dentro dela ela é composta pelo M e pelo N. Só aí você já mata uma charada legal. O M e o N formam a hipotenusa do amarelinho, certo? Como vocês podem ver, as relações simplesmente permitem que sejam encontrados todas as medidas do triângulo retângulo. Todas são importantes, como já dissemos, mas o teorema de Pitágoras é o mais aplicado deles. E é mesmo. Cala a boca, puta. Cala a boca, puta. Cala a boca, puta. Que merda é essa, tio? Que é isso, Nossa, mano? esse povo é totalmente desnecessário, Que cara. merda é essa? Meu Deus. Meu, por que a pessoa não sai da live se ela não quer assistir? Pra que ficar fazendo esse tipo de idiotice? Não, eu retirei ele da live. Meu, falou besteira, eu vou tirar. Eu vou tirar fora da sala. Tira esse retardado, professor, que ele... Eu já tirei. Alguém sabe quem era? Um Tava com tal o nome de de Madara. Madarão, sei lá quem é. Ele é tão bunda mole que ele não coloca nem o nome dele de verdade. Eu tirei já. Tudo bem. Ô, professor, não deixa ele entrar, não. Não permite, não. Olha só, pessoal. Construam 4 triângulos retângulos de hipotenusa A e catetos B e C. Aí estão eles, os 4 triângulos hipotenusa A e catetos B e C. Olha só o que vai dar. Construam também um quadrado cujo lado tem a medida B mais C. Aí está o quadrado. Tem 4 retângulos, triângulos retângulos, e tem um quadrado lá que o lado é B mais C. B mais C, gente, lembrando, B mais C é a medida dos catetos lá, né? O triângulo verdinho. Olha só. Essa é uma aplicação que a gente costuma fazer em sala de aula, né? Mas usando esse recurso da tecnologia, gente, muito legal também. A gente está descobrindo, eu mesmo estou descobrindo cada coisa legal que a gente pode fazer usando a informática, a internet, o computador. Eu era um professor muito raiz, sabe? E a pandemia olha só, cada um deles vai ali usando um dos ângulos retos, né? Os ângulos retos do triângulo retângulo, eles se encaixam no quadrado, formando um outro quadrado lá dentro. Olha só. E o lado do quadrado é A. As hipotenusas dos As hipotenusas, elas formam os lados do triângulo azul. É uma coisa interessante. Desenvolvendo a expressão da área do quadrado maior,
que era lá o grandão, antes da gente formar ali, colocar os retângulos, né? Ó, o quadrado maior é o verde e o quadrado menor é o azulzinho, né? Desenvolvendo a expressão da área do quadrado maior, que é um produto notável, lembrando, produto notável é uma multiplicação de uma soma de dois termos, tá? Então, é uma soma de dois termos elevada ao quadrado. A gente chama de notável. A gente multiplica ele por ele mesmo, né? E tem esse resultado aí, ó, b ao quadrado mais 2 vezes b vezes c mais c ao quadrado. Mas a área do quadrado maior pode ser vista também como a soma das áreas dos 4 triângulos. Lembra que a gente colocou os 4 triângulos lá dentro do triângulo maior? Então, a gente pode somar a área dos triângulos iniciais que construímos somada com a área do triângulo quadrado menor. Então, eu pego a área mais a soma dos triângulos. Olha só, a área do quadrado, toda hora que eu ponho aqui, eu faço esse negócio. A área do quadrado menor mais 4 vezes, então eu tinha aqueles 4 triângulozinhos, e eu vou somar isso com a área do quadrado menor. Claro que isso vai implicar, gente, no triângulo, o que eu ia falar, meu Deus? Num produto notável, tá? Isso é só uma demonstração mesmo. É um produto notável que acaba resultando no teorema de Pitágoras. Eu vou ter dois produtos notáveis, vou fazer a redução dos termos semelhantes e vou jogar isso numa igualdade, né, de termos e vou obter o teorema de Pitágoras. É claro que isso é um pouco mais técnico e tudo mais, né? Por isso não vamos nos prender a isso, tá? A medida A, B e C que aparecem nessa descrição, eu tinha até falado para a Dulce que ia andar um pouquinho mais rápido, né, Dulce? Desculpa. Então, pessoal, é isso. O triângulo, o teorema do Pitt, do Pitágoras, é o mais usado. Eu tenho um triângulo retângulo, tenho duas medidas e quero saber a terceira, tá aí, Pitágoras. É só você identificar. Tem um triângulo, tem um ângulo reto, Pitágoras. Se eu tiver duas medidas e quiser achar a terceira, mata a charada, Pitágoras. Até ali naquele triângulo grandão, muitas vezes a gente acaba achando que vai usar uma daquelas 6 propriedades ali, vai ver, eu tenho a hipotenusa e um dos catetos, é só usar Pitágoras. E a gente, às vezes, até eu mesmo, às vezes eu acabo pensando assim, eu vou ter que usar alguma daquelas 6 relações, aí você tem que olhar um pouquinho com o olho mais aberto, com a mente mais aberta, e falar assim, não, gente, olha só, eu tenho um cateto e tenho o valor da hipotenusa. É um triângulo retângulo? Pitágoras. Não precisa pensar muito, ok? Tem aqui Ô, Dulce, fala um pouquinho desse link aí. Isso daqui é um vídeo que, por conta do tempo, a gente não vai conseguir passar. Ele é bem bacana para trabalhar toda essa parte aí do Pitágoras, tá bom? Aí a gente pode mandar depois para vocês no WhatsApp para vocês assistirem. Uma coisa, pessoal, eu fiz uma lista de chamada e agora eu vou mandar ela no chat. Aqui. Vou mandar a lista de chamada no chat. Vocês cliquem no link e respondam, certo? Ali vai ser feita a chamada de vocês. Professor, muito obrigada pela aula. Professora, também a aula foi ótima, viu? E obrigado. Eu entendi muito. Não terminou, não. Não, eu tô elogiando mesmo. Obrigada.
Aqui, ó, agora que vocês são especialistas em relações métricas, especialmente no meu teorema, vamos meter bronca nos exercícios. Inclusive, aplicações do teorema na geometria. Vamos lá. E aí, hein, gente? Tananã. Aí apareceu um bonequinho aqui embaixo falando, a Pitágoras está certo. Agora é exercitar. Primeiro vamos resolver alguns para vocês observarem como é. Depois é com vocês. Se houver alguma dificuldade, o professor, né, ou a professora vai dar uma ajudinha. Sucesso. Primeira questão. Qual é a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros? E aí, gente? Aqui, ó. Vocês sabem o que é diagonal? Diagonal, eu pego esse vértice, traço um segmento de reta até esse outro, tá? Então, eu preciso saber quanto que mede aqui, ó. Esse segmento de reta. Imagina que tivesse um segmento aqui. Qual seria o valor desse segmento? Quem consegue pensar aqui? Que cálculo que eu tenho É que fazer? 10, não é não? A diagonal? A diagonal, ó. Esse segmento de reta. Eu tenho que aplicar o que aqui? É 20? Então, eu tenho que aplicar uma das relações que o professor Jorge falou, certo? Então, corta 5 para 5 daqui. Ó, essa diagonal, quando você olha apenas para o triângulo, passa a ser cateto ou hipotenusa? Essa diagonal aqui, ó. Hipotenusa, certo? Então, eu posso colocar que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado? Posso? Vocês estão conseguindo imaginar? Esse lado aqui mede quanto, já que é um quadrado? 5. 5. Então, vai ficar o que aqui, ó? Hipotenusa ao quadrado é igual a 25? 5 ao quadrado, que é 25, mais... Isso. 25, não é isso? Aham. Então, quanto que dá? Entendi não, professor. Ó, aqui, a hipotenusa elevado ao quadrado é igual 5 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. O ideal aqui é um papel e caneta. Vocês estão anotando? Quanto que dá? Não, calma, deixa eu anotar. 50. Então vai ser tipo assim, 25 vezes 25, não é? Mais, é uma soma. Mais? Ah, então 50. Hipotenusa elevado ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Setenta e 75? Alguém achou outro resultado? Será que é 50? Vocês pegaram um papel, uma caneta, um lápis, fizeram a continha direitinho? Calculadora. H ao quadrado. Cabeça. Igual a 25 mais 25. Quanto que dá o H? 50, eu acho. H ao quadrado é 50, não é? Mas e o H? Não seria a raiz quadrada de 50? É isso? 25, professora? É 7 e uns quebrados. 7 e uns quebrados. Ó. Raiz quadrada de 50, quando a gente trabalha aí na parte da decomposição, porque não é uma raiz exata, né? Se fosse 49, daria 7, porque 7 vezes 7 é 49, né? Mas aqui a gente vai fazer a decomposição. Vocês costumam falar que é MMC, né? Mas é a decomposição. Então, quando você faz a decomposição aqui, simplificando, fica 5 raiz quadrada de 2, né? Mas se você deixar aqui como raiz quadrada de 50, já
Tá de bom tamanho. Quem conseguiu pensar tá de parabéns. Vocês viram aqui, ó, o triângulo verdinho? Que bacana. Se caísse uma questão dessa, vocês conseguiriam fazer? Sim? Mesmo que parasse Não. aqui, ó. Não, E se parasse aqui? Que x é igual a raiz quadrada de 50? provavelmente sim. Ah. Então, a decomposição nós precisamos ainda treinar mais, não é isso? Para ficar uma Isso aí. raiz não Tem que exata. treinar muito. Então, vamos lá para o próximo. Só lembrando, viu, prof? Hum. Que nesses exercícios, eu não tinha já de cara o triângulo retângulo, mas algumas figuras podem virar triângulos retângulos. Que são o caso das figuras que têm ângulos retos, que é quadrado, retângulo, elas podem virar triângulos. Basta que eu passe por dentro delas uma de diagonal. Isso mesmo. Beleza, pessoal? Dúvidas? Alguém ficou com dúvidas? Beleza, vamos lá para o próximo. Ah, tá. Aqui nós temos um cálculo da diagonal, que isso é bom vocês guardarem, tá? Ó, Dzinho é igual a L vezes raiz quadrada de 2. Tá bom, ó? O x aqui é o Dzinho, ó. L, quem é o L? É o lado. Lado, raiz quadrada de 2, tá vendo? Se vocês não quisessem fazer todo esse cálculo, se soubesse aqui, ó, dessa fórmula, era só substituir. O lado não é 5? Então, D é igual a 5 raiz quadrada de 2. Olha que legal. Essa é uma coisa que, se a gente lembrar, se o aluno lembrar, não precisa fazer o cálculo, não precisa nem fazer o Pitágoras, né, prof? Exatamente. Qualquer diagonal, pessoal, qualquer quadrado, a diagonal dele mede L raiz de 2. Esse L é a medida do lado do quadrado. Ponto. Então, basta saber a medida do lado do quadrado. Se alguém perguntar para você qual é a diagonal desse quadrado, e o lado do quadrado, e responder. Viu? Fácil? É só gravar. Tá bom? Lado vezes a raiz de 2. Isso. Lado vezes raiz quadrada de 2. Sempre isso. Tá? Cai muito em vestibular isso daqui, ó. E você chega rapidamente na resposta. Determine a altura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 10 centímetros. E aí? E agora? Agora fica sem fazer, né? Transforma isso num triângulo retângulo. Olha, gente, não é difícil. Não Vocês é. querem matar a gente, professores? Não é difícil, não é. Olha, mas a matemática é linda, gente. Olha como ela é maravilhosa. Tão linda que eu já tô com dor de cabeça. É nada, ó. Se daqui até aqui tem 10, a metade de 10 é quanto? 5. 5. E agora? Como que eu chego na resposta? Olha A o triângulo altura? retangular. Ó, a altura aqui, ó. A altura seria o quê? Seria cateto ou hipotenusa? Cateto. Cateto. Joga lá no Pitágoras. Quanto que dá? Cadê o lápis e a caneta? Professor, esse Pitágoras era malucão, né? Ah, ele era gênio. Gente, quando vocês entendem Doidão, matemática, vocês ficam assim, sabe? Na hora de chegar na resposta. Ó, aqui é 5. Aqui é 10. Quanto mede aqui, ó, a parte do meio? A altura. Teorema de Pitágoras. Quem é 10. a 5 também, hipotenusa? professor? É 5 também? Ou não? Vocês jogaram 10. na fórmula do Pitágoras? Quê? Colocaram na Quem é a fórmula? hipotenusa? Eu tô atravessando aí, professor. Desculpa. A hipotenusa, não é essa daqui, ó? Como é que fica? Não é 10 elevado ao quadrado? Não é, gente, ó? 10 elevado ao quadrado é igual a quem? Quanto que eu tenho aqui?
2. A metade de 10. 5. 5. Isso, então, eu tenho aqui 10 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado mais... O quê? Posso colocar qualquer letra aqui? Senhor, o resultado é 30, professor, o resultado? Será que é 30? Eu acho que é, porque, ó, 10 para cada lado. Aí divide 5, 5 vai para cada um, aí fica 15. Você fez essa conta aqui, ó. Quanto que dá aqui 10 ao quadrado? Ah, tem que fazer essa conta aí? Sim, nosso teorema. Vale lembrar, gente, ó, olha só, a professora dividiu esse triângulo azul, inicialmente tinha um triângulo azul aí, né? Foram criados 2 triângulos retângulos. E o que a gente está usando é só o laranjinho ali, ó. A gente só está usando o triângulo laranja. Esquece a parte azul, só o laranja. Ele é um dos triângulos retângulos que tem ali dentro. Se eu achar de um, eu achei do outro lá, né? Então basta fazer no laranja. E aí, quanto que deu aqui? Dois. Alguém mais achou outro resultado? Professora, não dá uma Kézia. resposta exata. Não tem um resultado exato. Deixa na raiz. Na raiz ficou como? A raiz ficou 115 ao quadrado. A raiz Deu quadrada de raiz? 115. Deu raiz? Deu raiz de Não. 115? Não? Sim. O que aconteceu? Deu? Ah. Quem mais? Quem mais quer falar? Eu não tô entendendo nada. Não tá entendendo nada? Quanto que dá aqui, ó? 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10. 100. É só jogar o 5 ao quadrado pro outro lado, aí subtrair, aí vira o resultado x. Isso. Então, aqui eu tenho 100 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais... Quanto que dá aqui? 25. 25. Então, aqui vai ficar 100. Esse 25, ele tá positivo. Como ele é número, vai passar para o outro lado. De que jeito? Negativo. Então, vai ficar 100 menos 25, que é igual a x ao quadrado, é isso? E quanto que deu x ao quadrado? E depois, quanto que deu x? Ó. Aí, pessoal, uma prova dessa eu já tinha reprovado. Por que reprovado, gente? Aqui, ó. X ao quadrado, vocês falaram para mim que era 100 menos 25, certo? Ó, até aqui vocês chegaram, tá? X ao quadrado é a mesma coisa aqui. Quanto que dá aqui? 100 menos 25? 75. 75. Então, tá faltando um quadrado aqui, tá? X ao quadrado é igual a 75. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 75. Não foi isso que vocês encontraram? Sim, sim, sim. Raiz quadrada de 75 já tá ótimo, tá bom? Aí depois a gente vai trabalhar aqui a decomposição. Decompondo aqui, já que não é uma raiz exata, aí ficou 5 raiz quadrada de 3, tá bom? Professora, mas em que profissão usa isso daí? Sem ser professor assim que de parte de exato, tipo professor ou outra coisa. Eu não entendi a pergunta. Em que profissão que eu uso o Pitágoras? Pitágoras, são tantas profissões, né? A engenharia, quando você a topografia, a arquitetura, são inúmeras. Então, assim, tirando essas profissões assim, qual outra que eu poderia usar Pitágoras? Sem ser as que usa mais exata. Qual que é, professor? Pedreiro, jardineiro, mecânico. E por aí vai. Parece mentira, né, gente? Mas é pura verdade. Vou construir um jardim lá, eu preciso fazer
É melhor a canteiro, eu tô Agora uma pergunta facinho. Me fala uma profissão que não usa matemática. Oxi, filha, calma, eu falei na orelhinha não, perguntando só. Gente, a matemática, ela é universal, não tem... Português. Não entra nesse mérito, não. A matemática é universal. Você pode até não usar todas as coisas que todos os artifícios que a gente tem para te passar. Mas, em algum momento, eles têm uma relação entre eles, né? Os conteúdos se relacionam. Então, para você aprender uma coisa mais adiante, você vai precisar passar pelo Pitágoras, entendeu? Não sei se vocês querem vão fazer cursos universitários, faculdades, tudo mais. E, fatalmente, em algum momento dessa caminhada de vocês vão se esbarrar em muitas coisas que vocês aprenderam, muitas coisas que vocês já esqueceram, que vocês deveriam, inclusive, ter aprendido e não aprenderam, né? Então, isso é relativo. Vocês sempre vão precisar aprender, inclusive, muito mais do que isso. Vocês ainda têm uma caminhada muito grande pela frente. Tudo isso que nós fizemos aqui foi para demonstrar, né? É uma demonstração para chegar na fórmula da altura. Ó, a altura é H. Como que eu chego na altura? H é igual a L, que é o lado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Se vocês soubessem essa fórmula, era só analisar aqui o lado. Quanto que eu tenho de lado aqui do meu triângulo equilátero? Quanto que eu tenho de lado? Hein, gente? Quanto mede o lado de cada... Quanto mede cada lado? 10 centímetros. 10 centímetros, tá? Então, aqui, ó, 10. No lugar do L, 10. 10 dividido por 2. 5. 5. Aí, quem que acompanha? Raiz de 3, ó. Tá vendo? Eu nem precisava. Se eu soubesse da fórmula, nem era necessário aplicar Pitágoras, tá? E nem mesmo... do quê, professora? Da altura de um Mas triângulo professora, equilátero. mas como que faz para essa forma aí? Que eu não entendi, não. Ela é fixa. Aqui, ó. Determine a altura de um triângulo equilátero. Então, essa fórmula, a altura, se vocês não lembrarem, aí vocês podem ir por Pitágoras, que foi tudo isso que nós fizemos. Agora, se vocês conseguirem gravar essa fórmula, por isso que é importante, tá? Em algumas situações, vocês memorizarem mesmo a fórmula. Aqui, eu ia pegar só o lado desse triângulo, que é 10. 10 dividido por 2, 5. Raiz de 3, já chega direto na resposta. Entendeu? Então, nós temos duas fórmulas bacanas aqui, ó, da diagonal. Vamos voltar lá, para vocês lembrarem, ó. Daí a gente vai colocar na próxima prova para vocês, tá? De formulário. Ó, diagonal. Isso vale para qualquer quadrado, né? Isso. E a altura do triângulo equilátero. Por que ele é triângulo equilátero? Alguém sabe? Quem tem as 3 pontas? Tem todos os lados. De que jeito? Congruentes. Posso falar que são iguais? Todos os lados iguais? Exatamente. Congruente, né? Quem falou congruente aí? Eu. Congruentes é a mesma coisa que Onde que você aprendeu essa palavra? Congruente Eu acho significa que foi com o professor aí que dá aula de matemática e de inglês também. E de árabe e de várias outras línguas. Foi. Meu professor, ele fala árabe, inglês, português, francês. Triângulo equilátero tem os 3 lados congruentes. Os 3 lados têm a mesma medida, tem o mesmo tamanho, né? Legal, né? Aquele que é o fã do Pitch. É o Pitch, meu amigão. Então, pessoal, não esquece isso aí também não. Essa relação aí, né? L raiz de 3 sobre 12. Importantíssima. É a altura para qualquer triângulo retângulo. Qualquer prova de Enem, gente, qualquer prova, podem olhar. Pesquise já desde agora. Vocês estão no 2º ano, rapidinho passa.
né? Não precisa nem sofrer muito. Não. Lembrou disso, já era. Tá, diagonal, altura do triângulo equilátero. Agora, ai, deixa eu colocar a resposta aqui. Essa daqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Isso. Então tá. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura, determina o comprimento do cabo AC. Então, ele quer saber quanto mede isso daqui, ó. Esse é o segmento de reta, que é o cabo de A a C. E aí, ó, se A está a 15 metros da base B, então 15 ele está onde? Hã? Eu quero saber se tem uma outra medida que é 15. Aí eu tenho que determinar o quê? O comprimento do cabo AC. Vamos lá no AC. Ó, AC. Tá? Então eu vou analisar aqui, é isso? O que vocês acham? Na parte da interpretação aí. Poderia ser aqui, ó. Vocês acham que é a parte verdinha ou a parte azul? Na interpretação. Porque essa daqui eu vou procurar, ó. Aí esse 15 metros seria o quê? Azul ou verde? Verde. E essa outra parte aqui, ó, o que seria esse 20 metros? O azul. Vou colocar já, né? Tá difícil para vocês? É o azul mesmo, ela falou azul. Falou azul? Falou. Tudo bem. O 20 é o azul e o 15 é o AB, né? Que é o verde. E falta achar o AC. Vou usar o Pitt. Teorema de Pitt. Muito bem. Tudo bem, gente? Ao quadrado é igual à soma dos catetos, todos eles elevados ao quadrado. Acharam difícil esse? A parte da interpretação? Tem que trabalhar muito a interpretação. Com certeza. É. Mas nesse caso, pessoal, tá dando ali, né? Ó, tá dando segmentos, né? Ó, do B até o C, do A até o B. Então as letrinhas estão aí, é só eu seguir o enunciadinho direitinho, ó. Se do A até o B é 15, eu olho ali o verdinho, né? Ó, do A até o B, 15. Do B até o C, 20. Eu já formei meu triângulo. Eu vou desenhando ali. E o meu X é quem? É o A até o C. Então, é só interpretativo mesmo, mas nesse caso é simples, né? Melhorou, gente? Entenderam? Do A até o B. Quanto que é? 15. Sim, mas nem sempre vai ter a imagem para auxiliar a gente, né? Ah, é. Mas você sabendo que você tem que montar um triângulo. Ele falando para você que você tem a hipotenusa e um dos catetos, você consegue formar um triângulo, não consegue? Se ele falar para você assim, ó, num triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros, calcule a medida do outro cateto. Você consegue desenhar esse triângulo? Ele te deu a hipotenusa e os catetos. Então, é só realmente eu me ligar na coisa mesmo. Eu desligar de qualquer coisa. Desculpa cortar pro... E outra coisa também que tá chamando a atenção... Ixi, minha bateria tá acabando, acredito. Outra coisa que tá chamando a atenção... tá chamando a atenção aqui... A base, que é 15, e a altura é 20. Tá vendo? Também, dá pra pensar nisso? Tá? É verdade. A base aqui e a altura, ó.
Então não tá tão difícil não, só interpretar mesmo. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido que eu tô com medo da bateria aqui, peraí. Vamos lá. Quarta questão. Falar isso daqui, Pro? Oi? Vamos Explicar lá. rapidinho esse? Vou procurar aqui a carregador. Vou aumentar minha tela. Fechou. Pode explicar, Pro? Vou lá pegar o carregador, tá? Tá ok. Vamos lá, pessoal. Os catetos de um triângulo retângulo. Os catetos do triângulo retângulo ao lado medem. Gente, pessoal. Alguém pode ler para mim, por favor? Os catetos do triângulo retângulo ao lado medem AB é igual a C, 8 cm, 6 cm, e AC é igual a B, igual a 8 cm. Determine a medida da projeção dos catetos sobre a hipotenusa e a altura relativa a ela. Então, olha só. Aqui nós vamos usar aquela relação. É uma daquelas relações. São 6 relações. Qual daquelas relações a gente pode usar para achar o que a gente precisa nesse exercício? São 6 relações. Qual projeção eu posso usar? C ao quadrado é igual a m vezes n. B ao quadrado é igual a A vezes M. Qual delas eu posso usar? Qual das relações eu posso usar para achar o que eu preciso? Alguém tem alguma ideia? Alô? Voltei. Meu Deus. Então, eu estava falando para eles, qual daquelas relações eu posso usar para achar, né, o que eu preciso nesse exercício? Uhum. Estou esperando alguém me dar uma ideia. Ah, Alguém? sim. Eu não entendi, professor. Foram dadas aquelas relações, né, daquelas razões que nós fizemos na multiplicação, lembra? Qual delas, são 6, incluindo o teorema de Pitágoras, são 7, né? Qual delas eu posso usar para achar o valor que foi pedido aí? Determine a medida da projeção dos catetos com a hipotenusa e a altura relativa a ela. Está pedindo a altura, né? A altura relativa à hipotenusa. Quem é a altura nesse triângulo grande aí? Na geometria e no geral. A altura é o quê? A altura é o que vai do chão até em cima, certo? Quem seria a altura aí? H? O H. Ok. Para eu achar o H, eu preciso fazer o quê? Usando o que eu já tenho aí. Usando tudo que eu já tenho, como é que eu posso achar o H? Ok? Ué. F no chat.
Era tão querido. E aí, gente? Ajuda nós, professor. É. Qual é a relação aqui? A resolução tá falando que dá pra resolver por Pitágoras. Cadê os caras pra entrar na live agora? Sim, cara. E aí, gente? Professor? O professor meteu o pé, professor. Isso aconteceu não. Ô, Dulce, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Deve ter caído. Oi, Dulce, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ah, meu computador desligou aqui. Eu tô Ai. eu tô no celular. É, Meu Deus do céu, apagou tudo aqui. Eu vou reiniciar ele aqui. tá bom. Rapidinho ele liga. Mas e aí? Esse E aí, daqui, conseguiram gente, achar ó. aí, pessoal? Esse daqui é o quê? Alguém falou aí. Esse daqui é Pitágoras. Então, uma das relações é Pitágoras. E aqui eu tenho outras, ó. Quando Quais são os vocês olham valores para que eu tenho? Pitágoras, pode falar, Pro. Então, que nem eu tinha falado para eles, né? Quais são os termos que eu tenho? Quais são os que eu tenho valor? Quais são, no texto do exercício, quais são os valores referentes que estão sendo dados? E o que é para eu descobrir? Eu tenho que achar o H, não é verdade? Se eu tenho que achar o H e eu tenho determinados valores, que são as letrinhas minúsculas aí, eu vejo o que eu tenho e o que eu preciso encontrar. E relaciono com fórmulas que eu posso. Então, vê aí o que você tem, o que você precisa achar, para você depois determinar o que você quer encontrar aí, né? Qual é a fórmula que você precisa usar. É bem simples, gente. Só precisa encaixar as ideias. E lembrando que esse lado aqui embaixo, a base inteira, que vai do B até o C, representa o nosso Azinho, né? Azinho, Bzinho e Czinho. Né? Então, tem que olhar tudo isso para chegar na resposta correta. O que ele está pedindo aqui? Ó? Determinar inicialmente. Não, determina a medida da projeção dos catetos sobre a hipotenusa. E quer saber também a altura relativa a ela. Então, para chegar tanto na medida da projeção quanto na altura, primeiro a gente vem com Pitágoras, ó. Por quê? Porque eu não sei o valor do Azinho aqui. Depois que eu souber o valor do Azinho, aí fica fácil. Porque nessa situação aqui, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M, né? Então, se eu sei quem é o A e já sei quem é o M, aí fica fácil. Entenderam, gente? Quem que é o M? Não, eu não sei quem é o M. Eu sei quem é o C e sei quem é o A. Aí eu tenho que procurar o M. É só jogar na fórmula. Embaixo é a mesma fórmula, coisa. Né? Isso, tem a fórmula. Aqui eu tenho que procurar o M, aqui eu tenho que procurar o N. Vocês entenderam? Então a gente começa a trabalhar com as fórmulas. Por isso que é importante o conhecimento dessas relações. Tá bom? Eu sei que no primeiro momento assim parece muito, muito difícil, mas não. Isso é com o tempo mesmo. Né, Pro? Verdade. Se eu tenho C e tenho N, eu quero achar o A, né? Ou pode ser vice-versa. Se eu tiver o N, o A e quiser achar o N, ou tiver o N e quiser achar o A, eu consigo. Sim. A ordem não importa, realmente.
Eu tenho aí algumas fórmulas que o primeiro termo é elevado ao quadrado, ó a dica. Tem aí as fórmulas em que o primeiro termo está elevado ao quadrado. Né? Tem fórmula que o C está ao quadrado, tem fórmula que o B está ao quadrado. Qual será? Qual das fórmulas eu precisaria usar? Meu Deus. Vamos lá para a última questão? Já deu para fechar aqui? Será que eles entenderam assim? Aí, Pro. Sim, professora, não. Eu entendi. Tá. Agora a gente vai Ah, para irmã, você faz curso de química, velho. Oi? Eu sei, eu faço curso de química, mas o que tem? Mas a questão toda se resume a isso. Eu tenho que ver o que eu tenho, o que eu preciso encontrar e o que eu tenho para fazer isso, né? Assim. Depois é só substituir tudo e... Exatamente. Eu substituo o que eu tenho e resolvo a fórmula. Lembrando que se a fórmula tem 3 termos, eu preciso conhecer 2 pelo menos. Se a fórmula tem 4 termos, eu preciso pelo menos ter 3 valores. E assim vai. A fórmula é isso. Entendi. Czinho ao quadrado é igual a A vezes a projeção dele. Bzinho ao quadrado é igual a A vezes a projeção dele. Isso acho que é importante também. Vocês têm que procurar uma maneira que vocês consigam gravar quando vocês olham para esse triângulo. E assim, se vocês analisarem na internet, tem muitas dicas, muitos macetes. Só que tomem cuidado na ordem, porque tem algumas dicas que aqui vem primeiro o N e depois o M, né? Então, procura ficar num tipo só, para não confundir, tá bom? Mas tem várias dicas, gente, vários caminhos. Agora, com a tecnologia dá para estudar bastante. Essa daqui é a última questão, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Em um triângulo retângulo, em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 16 centímetros e 9 centímetros. Calcule o perímetro desse triângulo. Aqui eu já coloquei direto. Opa, perímetro. Perímetro, ó, se não tivesse nada. Aqui só está falando, ó, projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Ó, catetos sobre a hipotenusa, foi o que a gente acabou de falar, né? Ó, catetos sobre a hipotenusa. 16 centímetros e 9 centímetros. 16 centímetros, que é o lado maior, 9 centímetros é o menor. Com isso, está pedindo para calcular o perímetro do triângulo. Ah, mas e aí? Como que eu calculo o perímetro se eu não tenho os lados? Tudo bem, eu não tenho os lados, mas eu tenho as projeções aqui, ó. Tá? E aí, a situação que eu tenho que procurar mesmo, as relações, para encontrar quanto mede o lado. Oi? Falou, Pro? Não? Não, eu tô falando que o meu computador tá horrível. Eu caí aqui, eu ainda não consegui entrar de novo. Na escola é complicado. É que ele tá na escola, gente. Quando a gente vai pra escola é assim mesmo. Em casa é melhor. Aqui, ó, já fui lá, já peguei o carregador, né? Simplesinho. Agora na escola. Então, aqui é a medida das projeções, determinamos a medida da hipotenusa, pois essa medida é a soma das medidas das projeções, ó. Ou seja, o A, ele é o M mais N. O A, quanto que é o M? Esse lado aqui é o M, ó. Quanto que é o M? Quanto que mede esse ladinho aqui, gente, ó? Aqui, ó. Da altura para o ponto B. Quanto que mede? Gente, vocês estão aí? Meninos? Parece que eu tô sozinha. Oi. Opa. Que susto, que susto. Eu falei, pronto, já guardaram o celular. Cansaram de ouvir nossa voz? Então, aqui 9 centímetros, aqui 16, ó.
Então, eu tenho que somar esse lado mais esse lado, é a mesma coisa que todo lado, ó, que é o A que está aqui embaixo. Tá? Aqui em algumas situações eu até coloquei, aqui não. Então, toda essa parte aqui de baixo é o A. Quer dizer que, se eu somar os dois, eu chego. Então, eu já sei que o A é 25, ó. Pronto, já encontrei o A. Aí, ou seja, esse lado de baixo é o A. Aí, para encontrar o perímetro, falta a medida dos catetos. Então, eu só tenho hipotenusa. Como é que eu chego nos catetos? Usando a relação da questão anterior, teremos, ó, B ao quadrado é igual o A vezes a projeção, certo? Tudo bem, gente? Esse daqui é o B, ó. Quem é o B? Esse aqui? Hã? Deixa eu dar uma dica para vocês. Ó, a gente vai pelo tamanho da medida, tá? Quem é o tamanho maior? Não é o A? Não é? Indo pela ordem decrescente, ó. Esse é o B, o Bzinho, e esse é o Czinho, tá bom? Então é uma dica para vocês lembrarem, vai que não aparece para vocês. Aí vocês têm que saber quem que é o Azinho, quem é o Bzinho e quem é o Czinho, ok? Aí com isso vocês conseguem fazer aqui a relação, ó. O B ao quadrado, eu sei que é esse lado grande aqui, vezes, B ao quadrado é esse aqui, né? B ao quadrado é igual esse lado todo vezes a sua projeção, que é o N, ó. Então, B ao quadrado é igual o A vezes o N. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Sim, professora. Eu tô, no caso. Ai, que bom. Então, B ao quadrado é igual a todo esse lado vezes esse, ó. Que deu 400, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, o B, que é todo esse lado aqui, ó, mede 20. Então, eu já tenho quanto mede o A, já tenho quanto mede o B, agora eu vou encontrar o C. Como é que eu chego no C? Ó, C ao quadrado é igual todo esse lado, que é o A, vezes a sua projeção, ó, tá? Então, por isso que ficou 25, que é o A, vezes o 9, que é esse aqui, ó, tá bom? O M. Aqui deu 225, raiz quadrada de 225 é 15. Para chegar no perímetro, eu vou somar todo mundo. 25 mais 20 mais 15. Que dá quanto? Quanto que dá? 60 centímetros. Ah, isso mesmo. Muito difícil. Vocês perceberam o porquê que a gente precisa de todas aquelas fórmulas? Sim? Sim, facilita na hora de fazer a resolução. Então tá bom, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Eu sei que vocês estão morrendo de fome já, né? Quem não almoçou aí? Alguma pergunta? O professor já voltou? Conseguiu ligar o computador? Professor Jorge? Caiu de novo. Eita, quero ver como é que ele vai fazer para Levantar, não caí né? não, tô aqui. É? Tô aqui. Tô de pé aqui, calma aí, já. Ah, que ótimo. Porque pra gente finalizar aqui. Já Tá, chegamos na quinta. eu já vou mandar o link de novo para eles fazerem aí a resposta da chamada, tá? Uhum. A quem guardou o celular já era, ó, já vai ficar com falta. Quem saiu antes da hora vai ficar com falta. Quem foi fazer outra coisa? Tá aí o link, pessoal. É só responder a chamadinha aí, tá? Abre o Responder link a chamada. e faz a chamada. Já finalizou os exercícios, né, prof? Sim, chegamos no último aqui. Agora é só guardar o formulário, pessoal. E 5 dúvidas? minutinhos aberto e eu fecho. Sim. Querem falar alguma coisa?
Obrigada aí Aberto para agora. a aluna que elogiou. Bom, né? Professor, nem dá pra entrar Ai. nesse link. O link não tá abrindo, professora. Eu abri agora, gente. Pode entrar. Vê se vocês conseguem. Colocou o nominho, já pode ir. Coloca o nome, a série e envia. Que link, professor? Tá aí no chat. Não tá aparecendo pra mim, minha internet caiu, aí o link apaga. Eu já respondi, professor. Te mandei print lá no WhatsApp. Beleza. É Abigail, né? É isso? Não, Marisa. E é, professor, já fiz já. Marisa. Mas quem não conseguiu foi a Abigail, né? Tchau, tchau, valeu. Pode sair ela já, tava professor? braba, hein? Quem já Tchau, preencheu, gente. muito obrigado aprendi pela bastante presença coisa. e até a próxima. Obrigada, Falou. gente. Beijo. Ô, retardado. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Muito bem, estou fechando o formulário, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pronto, professor, consegui. Conseguiu? Beleza. Tínhamos 60 e poucos alunos. Ótimo. 58 já responderam a chamada. Vou esperar mais 10 segundos. Alguém que está presente não conseguiu fazer chamada, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechei o formulário, hein? Professor, o meu não quer entrar, não. Quem é você? Quem é que está falando? Acho que quem não conseguiu foi a Beatriz, professor. Beatriz. Tá. Vou fechar aqui, tá? Fechei. 63 respostas. É o que a gente tinha com de aluno. E aí, Dulce? Vai embora, Neymar. Tudo bem? Vamos finalizar, né? Então, tchau, gente. Finalizando, né? Quem não saiu Tchau, pode sair. É só dar tchau e ir embora. Marisa, beijinho. um beijo, um abraço. Saudade de vocês aí, meu povo. Rala, rala, rala. Alô, Rala, rala. vou parar a gravação aqui, porque ele não está gravando. É, a gente tava lá no rala, rala com a live gravando.